Depois que o mercado cripto caiu muito, a gente espera uma recuperação. Só que essa recuperação não vai ser tão legal assim para todos os projetos que tudo vai subir, tá tudo maravilhoso. Não. Sempre vão ter aqueles projetos que vão subir mais. E aí, se você estiver por dentro desses projetos, ou pelo menos melhorar as suas chances, você vai ter um resultado melhor, vai recuperar mais o teu prejuízo, vai ter mais lucro. Então, isso é muito importante. Então, chegou uma hora de você repensar o que você tem na carteira, o que, que dá para fazer para mudar, para otimizar os teus lucros. Porque daqui para frente, sendo bem sincero, não vai ser todo mundo que vai ganhar dinheiro. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. É por isso que nesse vídeo eu não quero chegar para você e falar as criptomoedas milagrosas. Eu quero compartilhar contigo a visão que eu tenho e onde está o meu foco a partir desse momento que, na minha opinião, vai ser fundamental para a gente ganhar mais dinheiro. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos a lista de moedas que estão para ser aprovadas em um possível ETF. Então a gente já viu o efeito do ETF no Bitcoin, que a gente pode até dizer que ele saiu dos 15 mil até para os 110 por causa do ETF, mas se você olha para o vizinho dele, o Ethereum, que está na mesma condição, também o ETF está em uma situação completamente diferente, porque está muito lateral, não tem, tipo assim, não acompanhou nem um pouco o movimento do Bitcoin. E está numa tendência super parada e chata. Só que presta atenção que mesmo nessa tendência parada e chata, você tem sinais de compra. E sinais de compra justamente onde a gente está nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Então o Ethereum na região dos 2.000 é uma baita região de compra, esperando que ele vá visitar ali os 4.000, não muito à frente, tá? Não muito demorado. E aí, se você perceber a importância que o Ethereum está mostrando aqui, que querendo ou não, ele dita o comportamento das altcoins, as altcoins caíram muito. Quando o Ethereum começou a murchar aqui dentro dessa tendência, foi aqui que começou a desandar tudo para o Ethereum e para as altcoins no geral. Você consegue entender que o Ethereum dita o potencial que as altcoins têm de subir. E aí, se você escolher alguns ecossistemas específicos, você pode sair muito na frente. É exatamente isso que eu quero mostrar. E a coisa que está mais na nossa cara é a aprovação de ETF de novas criptos. Então, o Trump, com a posse efetivada na presidência, abre margem de muita coisa acontecer. Você vai ver que justamente o Trump falou sobre reserva de 3 criptos, que foi XRP, Solana e Cardano. Só que você tem que prestar bem atenção nesses 3 ativos, porque a gente tem um problema aqui nesse meio do caminho, tá? Primeiro, se eu vou falar sobre XRP, eu vou pegar essa notícia que mostra alguns pontos importantes de cada cripto. A XRP ela tá na lista para ter uma aprovação para ter um ETF. Só que tem um problema, ela tá amarrada com a SEC em questão de compliance. Então a XRP trabalha no cenário bancário. Como é um cenário que mexe com muita grana, você precisa de uma aprovação do órgão que regulamenta o mercado para isso acontecer, para a XRP funcionar. E todo mundo fala que a XRP tem um baita potencial de adoção. E ela tem, mas ela precisa de compliance, ela precisa ter todos os avais. Porra, não sei se existe plural de aval, mas ela precisa ter um aval para exercer a sua função. E o que está entrando nesse meio do caminho, empacando, é a SEC, tá? Que é o órgão que regulamenta o mercado financeiro dos Estados Unidos. E aí, fica muito difícil pensar em um ETF para XRP enquanto ela estiver amarrada com a SEC. Mas fica aí para o futuro. E a gente já viu como que a XRP costuma se comportar, porque é uma moeda que fica muito lateral por muito tempo. Então olha o que causou essa indecisão. Todas foram meses, anos, 3 anos aqui que ela ficou de lado. 3, 2 anos e pouco, totalmente lateral. Então isso foi uma tendência chata, depois subiu. Então você teria que ter muita paciência para segurar nesse meio do caminho e comprar. Então a gente não sabe se isso vai continuar, e aos poucos a XRP vai evoluindo para o cenário otimista dessa forma aqui. Então não dá para saber, porque ela está amarrada, mas quando a estrada ficar livre, as pessoas que estão escolhendo a XRP podem ter um bom retorno, pelo menos é o que eu imagino. E aí, a próxima cripto que tá para ter um ETF, todo mundo fala sobre a Solana. Só que a Solana tem um problema muito grave aqui. Ultimamente a gente viu o estouro da bolha das altcoins, e a maioria das altcoins, pelo menos meme coins, estão na rede da Solana. Então a Solana é um porto seguro para as meme coins. Então o Trump criou a meme coin dele lá, a primeira dama, a mulher do Trump também criou. Então é uma rede muito fácil para você fazer isso conveniente. E aí você acaba pensando assim, cara, então se você está falando que a Solana, toda a grana que a Solana tem dentro da rede dela pode ser meme. Então hoje a Solana aqui tem seus 7 bilhões de dólares dentro da rede dela.
Será que tudo é meme? Ela teve uma queda muito grande? Provavelmente foi por causa desse estouro de bolha. O que me preocupa é a maior parte disso ser realmente de meme coins. Então não é uma rede super ultra fundamentada, apesar de ter uma tendência linda e perfeita. Não acho que a Solana vá morrer daqui para frente, mas eu acho que ela vá perder um pouco de espaço para novas tecnologias. Vou te dar um exemplo. A Sonic, a antiga Phantom, ela bateu recorde. Ela atingiu US$ 1 bilhão em TVL, em toda a grana que está dentro da estrutura desse projeto, porque uma coisa é você investir, outra coisa é você entrar na rede e botar a grana lá dentro da tecnologia blockchain. Então o TVL metrifica isso. E a Sonic bateu recorde. Se eu não me engano, a Solana demorou mais de 200 dias para atingir 1 bilhão, enquanto a Sonic demorou não sei, acho que foi menos de 3 meses. O que é absurdo. Então o crescimento da Sonic foi muito mais rápido que o da Solana e é uma rede que vem se destacando. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você for no ranking das criptomoedas, você vai perceber que as principais, cara, que estão no top são redes, são estruturas blockchain. São ecossistemas que abrigam outros projetos lá dentro. Então você tem o Ethereum, que é uma rede, você tem a XRP, não preciso falar, né, que tem uma usabilidade absurda. A BNB é uma rede, Solana é uma rede, Cardano é uma rede, Tron é uma rede, Avalanche é uma rede. Então você nota esse padrão. E daqui para frente, é normal, com o mercado expandindo, você ver novas tecnologias aparecendo nesse top 20, top 15, top 10. E eu acredito que não vai demorar muito pra gente ver uma Sonic da vida que bateu esse recorde chegando nisso aí também, tá? Até Hyperliquid aqui também, então tem várias opções. A gente não sabe qual que vai aparecer lá em frente, mas a gente pode saber qual que está perdendo o holofote. E se eu for ter um olhar 100% técnico, a Solana, a dominância dela, eu tinha mostrado esse vídeo lá anterior, falando que a dominância, que é a prioridade que a Solana tem dos investidores, ela diminuiu bastante. Então a Solana estava atraindo muita atenção nesses últimos anos e eu acredito que ela tenha chegado a um ponto de exaustão. Não significa que a Solana vai cair, tá? Quero deixar isso bem claro. Significa que, dentro de outras opções, a gente pode ver novas tecnologias ganhando holofote. Então a Solana perde um pouco de espaço para dar espaço para outra cripto. Não significa que a Solana vai totalmente perder o espaço, vai dar zero. Não. Estou falando que a Solana pode subir, mas esperar o mesmo desempenho da Solana que teve de antes, já não acho viável. Então a Solana subiu 1000%. Douglas, vai subir mais 1000%? Na minha opinião, bem inviável disso acontecer para esse ciclo. Mas não se torna impossível atingir o meu alvo ali principal de $600. Então uma coisa não anula a outra. E se a Solana vai perder um pouco de espaço, assim como outras criptos, qual que vai ganhar? Essa é a pergunta, essa é a maior questão, que se você achar a resposta, você faz muito dinheiro. Que não é tão fácil, tá? Então não é um vídeo do YouTube que vai chegar pra você, essa aqui é a mágica. Não, senão, porra, nem fazia vídeo pra YouTube, nem estaria aqui. E aí, se você for parar pra pensar, aí que fica interessante as coisas. Por quê? Quais opções nós temos e quais estão crescendo? Eu vou dar uma estudada mais a fundo sobre a Sonic, depois fazer um vídeo sobre ela, então é importante que você se inscreva nesse canal para quando esse vídeo sair, tá? Eu quero entrar muito mais numa veia fundamentalista, juntando com a técnica pra gente ter um resultado melhor daqui pra frente, com essa recuperação do mercado, então eu vejo o Sonic como um bom projeto. E aí, com essa mania dos ETFs, não dá para falar que vai ser determinante para o futuro de algumas criptos, mas a gente pode ver as que estão na lista. Então, dentro dessas interseções aqui, você tem as criptos criadas para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, mencionadas pelo Trump, na lista de aprovação para ETF. Então, não vou falar sobre essas todas que estão para os Estados Unidos, que foram criadas nos Estados Unidos, mas mencionadas por Trump: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP e Cardano. Bitcoin e Ethereum já tem ETF. Então fica Solana, XRP e Cardano para ter um ETF. XRP tá amarrado com a SEC, então não tá para, assim, no curto prazo isso acontecer. Solana, com essa história das meme coins estourando, perdendo holofote, não acho que seja viável no curto prazo por causa dessa bagunça. E aí você vai olhando outras opções, Caravax, interessante, eu vou te mostrar. Link, interessante. Polkadot, mais ou menos. Sagabar, interessante. Agora, eu não vou nem falar sobre Doge, Bonk, Trump e Melania, tá? 4 meme coins, eu não quero nem saber disso. E eu vou ser bem sincero com vocês, a minha crença para as altcoins está bem baixa. A minha cabeça mudou muito nos últimos meses porque eu acredito que daqui para frente a gente vai ter um bom retorno
de médio prazo. De longo prazo, muitas altcoins vão sumir do mapa. Depois eu vou fazer um vídeo explicando novamente por que disso, porque tem toda uma teoria, todo um estudo por trás para eu chegar nessa afirmação, tá? Não quero causar medo, vender pânico para você não. Então você vai pegar esse vídeo, vai se inscrever e depois vai ver o próximo vídeo que eu vou fazer que é importantíssimo. Então se a gente tiver uma aprovação, tá, de um ETF de Doge, Bonk, Trump, Melania, ainda mais essas meme coins do Trump e da primeira dama, cara, minha fé no futuro das altcoins vai para zero. Que não vai fazer o menor sentido, tá? Tem um ETF de uma memecoin. Pô, tá de sacanagem, tanto projeto bom. E aí dentro desses projetos bons, nós temos Link, Litecoin, Agabara, Vax. Então dentro, ó, presta atenção, tá? Para não ficar confuso, dentro dessa bolha aqui de projetos que tem motivo e atratividade para ter um ETF sendo lançado, e um ETF é importante porque é um fundo de investimento. Quando uma moeda ela tem a criação de um ETF, ela fica exposta para o mercado tradicional. Então é mais dinheiro que pode entrar. Então isso faz total diferença. Pode ser um dos motivos que a gente tem visto aqui o Ethereum totalmente de lado, segurando a tendência, enquanto muitas altcoins caíram muito. Pode ser um motivo. Então isso aqui podia ser muito pior. E aí o price action do Ethereum está muito bom para segurar aqui abaixo. E aí eu vou te mostrar como que a gente vai cruzar essas informações para chegar no ranking das altcoins dentro dessa aqui, que vale a pena a gente olhar. Então, ó, vou pegar aqui Polkadot dentro dessa lista. Só vou olhar o gráfico. Não tá com tendência bonita, não tá com tendência de alta. Pode até segurar, mas não tem aquele super gatilho de alta aqui, não consigo ver isso. Agora, indo para a próxima, que seria a Chainlink, a situação muda, porque a Chainlink está fazendo uma confirmação de rompimento semanal aqui. Então, rompeu a linha de tendência, voltou para confirmar. Eu sei que me acompanha, tá? Já tá inscrito nesse canal, eu assim espero. Isso aqui é uma baita notícia positiva para esperar uma valorização em Link. Então, o gráfico estando bom na lista de ETFs, opa, e sendo um bom projeto, cara, Link tá um baita projeto aqui. Tá? Lembrando que eu não sei o futuro, pô, mas é uma boa leitura. E aí, Litecoin também, ela não tá feia, tá numa tendência de alta, não tá tão bonito quanto a Link, então se eu for botar Link e Litecoin lado a lado, a Link ganha, tá? Próxima, nós temos aqui, vou botar a Vax. A Vax, ela tá muito interessante, porque ela tem uma compatibilidade muito forte com o Ethereum. E essa compatibilidade, ela fica muito clara e nítida pelo gráfico. Se eu for pegar o gráfico do Ethereum e fizer uma comparação aqui com a Vax, olha que bizarro isso aqui, tá? Praticamente a mesma coisa. A mesma coisa a tendência do Ethereum e da Vax, como elas estão andando juntas. Aí pensa comigo o seguinte, o Ethereum é uma moeda grande. Não dá para ter um baita retorno porque é uma moeda que já cresceu bastante, então tem um potencial limitado. A Vax é um projeto muito menor com o mesmo gráfico. Bom, isso aqui pode ser um sinal positivo, uma possível simetria. Então, saindo um ETF de AVAX, meu amigo, com a tendência que ela tá igualzinho ao Ethereum, isso aqui é uma baita notícia positiva para quem tem AVAX na carteira, pelo menos com essa ótica aqui. Tá? E o fato de ter uma simetria muito grande com o comportamento do Ethereum é literalmente assim, ó, se o Ethereum subir, a Vax vai junto. Só que a Vax tem um potencial de crescimento maior porque é um projeto mais arriscado e maior. Então você busca mais risco, automaticamente você busca mais retorno. Então dentro desses potenciais, se a gente for filtrar mais ainda por fundamento, eu quero pegar a carteira de um projeto que o Trump tem uma ligação. A família toda do Trump tem ligação com esse projeto. Que esse projeto tem um portfólio de 300 milhões de dólares e a maior parte dessa grana, apesar de estar em prejuízo, como eu tô também, tá bem parecida, claro que não em termos de número, mas a maior parte da carteira dele tá focado no Ethereum. Então tem Aave, tem Link, apesar de alguns outros projetos aqui abaixo, mas o foco tá em Ethereum. Por que que o foco dos grandões está sendo Ethereum? Porque o gráfico do Ethereum tá bom, tá? Se você for tratar o Ethereum como uma tendência lateral, isso aqui claramente é uma tendência acumulativa para continuar uma alta, então não se engane, a pessoa comprou aqui e está no prejuízo. Não, o foco dela provavelmente está sendo rompimento aqui para cima. Claro que no curto prazo nós não temos controle sobre a tendência, mas no macro, quem está comprando Ethereum aqui esperando subir, pelo menos essa é a expectativa técnica para o resultado de qualquer investimento feito aqui dentro desse range, tá? Entre 2.000 e 4.000 dólares por Ethereum. E aí, por que isso é importante? Porque se você fizer uma comparação aqui no tamanho da rede, eu vou pegar a Solana, tá? Querendo ou não, a terceira maior rede que nós temos ali. Se eu fizer uma comparação com o Ethereum, você vai ver como que o Ethereum está acima. Olha só, em relação
quantidade de grana dentro da rede, o Ethereum tem 51 bilhões de dólares, a Solana tem 7. Então o Ethereum ainda mantém a soberania dele no mercado. É por isso que é uma opção sim para investir. Só que tem gente que tem um capital menor. Se você vai investir em Ethereum, não dá para você multiplicar por 10. Muito difícil, é muito irreal ter esse alvo, ainda mais com a condição atual do mercado. E aí você tem que buscar mais risco. E onde você vai buscar mais risco? Em Solana, que é um pouquinho menor? Não. Você tem que buscar alguma coisa na rede mais forte que tem potencial de alta. Então, Ethereum, tendo uma tendência de alta boa, olha para dentro da rede do Ethereum os projetos do ecossistema do Ethereum. E aqui, se você for no CoinMarketCap, na lista aqui, tá? Escrever Ethereum. E vier aqui em categorias, você vai ver Ethereum Ecosystem, que seria o ecossistema do Ethereum, todos os projetos que estão dentro da rede dele. Então, as minhas posições estão aqui praticamente em Aave e Lido. Então, 2 projetos mais arriscados e bons projetos, tá? Com um fundamento muito bom. E um TVL, um papel fundamental dentro da rede do Ethereum. Então, dentro desse site DeFi Llama, beleza, fiz a comparação do Ethereum e Solana. Se a gente for considerar que desses 7 bilhões de dólares de Solana, a maioria de meme coin, fica muito preocupante manter Solana para o super longo prazo. Dá para ganhar dinheiro no médio prazo? Sim. Você tem Solana na carteira, você tá ferrado? Não. Tem jogo, tá? Tudo tem potencial, então tudo pode acontecer. Mas em termos de prioridade, correr atrás do máximo lucro e assimetria, o Ethereum, não somente o Ethereum, como o ecossistema de dentro acaba sendo uma boa opção. Por que isso? Porque se eu for no site aqui e ver o ecossistema do Ethereum, você vai notar que aqui abaixo tem 2 projetos que são tops em relação a TVL. Então, de todo o TVL que Ethereum tem, cara, a maioria tá em Lido e Aave. Então, o papel de Lido e Aave dentro da rede do Ethereum é fundamental. Então, o Ethereum sobe, esses projetos tendem a subir porque eles são mais arriscados. Então, uma assimetria é maior. Então, esse é o meu pensamento. Então, por isso que eu boto o Ethereum aqui como o top do negócio. Se a gente for olhar outras opções para listagens, novamente, você tem Link com gráfico muito bonito. Você tem a Litecoin não tá com gráfico tão bonito, mas a Vax e Link para mim são 2 excelentes opções. Só fica mais difícil sobre a Gabar e ADA porque são projetos que estão em plena alta. A Gabar nem se fala, tá numa tendência muito forte de alta. Fica muito difícil você tomar uma decisão em cima disso aqui, mas é o risco que você tem de buscar mais retorno. Só que entre a Gabar e a própria Cardano, que teve uma alta muito forte nesses últimos dias, a Cardano tá bem interessante com uma estrutura muito forte, tá? Então ela tá mantendo uma estrutura boa, então entre a Gabar e Cardano, a Cardano tem um potencial mais interessante. Claro que todas essas moedas, elas têm o potencial de listagem nos ETFs. Então, eu acabei de ver uma notícia aqui no celular falando que Aptos, APT, parece que vai ter algum tipo de ETF. Então é normal, tá? Para esse ano, com a alta voltando do mercado, vários projetos tendo essa listagem em ETFs. Vários projetos se convertendo em ETF. Então eu acredito que vai ser uma onda que vai sustentar toda a euforia do mercado. A questão é que se o projeto tiver com gráfico bom, com bons fundamentos, se for listado ETF, você pode esperar uma baita retorno. É exatamente isso que eu quero te mostrar. Porque dentro desses projetos, você vai ter projetos que vão ficar para trás, novos projetos que vão subir. Então aqui, recompilando, tá? Por mais que esse vídeo eu quero é mais no teor educacional do que chegar pra você e falar as criptos milagrosas, que isso não existe. Então a gente tem que fazer o estudo, eu compartilho esse estudo e você vê se faz sentido. Você comenta e Douglas, cara, gostei, para cá faz mais vídeos sobre isso, que aí você acompanha comigo exatamente toda a minha metodologia, como que eu penso para chegar em uma conclusão. Então aqui Sonic, cara, eu acredito que tem muito potencial de crescimento. E a gente tem aqui Link, Avax. Então Sonic, Link e Avax para mim, interessantíssimo em termos de gráfico, potencial de crescimento, se for listado em ETF, melhor ainda. Então, isso aí já fica interessantíssimo. E se você quiser sair um pouco da caixa, da bolha de ETF e focar em projetos de usabilidade, a gente pega o ecossistema do Ethereum, que é o top 2, é o top 1 em termos de ecossistema, indiscutível, e foca em projetos dentro desse ecossistema. Olhar essa lista aqui já é uma mão na roda para você fazer uma boa seleção. Lembrando que, pelo menos o meu foco aqui está sendo em Aave e Lido pela questão da usabilidade. Então, o gráfico está muito bom, fundamento tá muito bom e dentro da maior rede, para mim, isso aí é um investimento que vale a pena e faz sentido. Só que a gente só vai ver um retorno disso aí lá pela frente. E você vendo os grandões acumulando Ethereum,
Então você tem várias estratégias, tá? Você pode seguir os grandões que estão focando em Ethereum, não focar no Ethereum propriamente dito e ir atrás dos projetos dentro do ecossistema dele. Lembrando que dentro disso, se o Ethereum tem potencial de crescimento, você pode buscar projetos que estão com um gráfico parecido. Então vou te dar um extra aqui ainda, tá? De uma interpretação que eu tive. Então você tem um gráfico do Ethereum totalmente lateral. Se eu adicionar aqui o gráfico da VAX, vai ficar mais interessante ainda, porque a VAX está praticamente igualzinha ao Ethereum. Você pode notar como que, assim, isso aqui é bizarro. E não somente a VAX, porque o Ethereum é um projeto que é grande, então não dá para esperar um grande retorno. Agora a VAX é um projeto menor, mais arriscado. Então se tá com o mesmo gráfico, a VAX tem muito mais potencial de crescimento do que a Ethereum, tá? Isso é fato. Agora, se eu for pegar e subir a escala de risco, você tem a Pendle. A Pendle tem um papel importante também, tá? De yield farming. Mas o que é mais impressionante é a simetria de gráficos. Então você vai ver que tanto a VAX, Pendle e Ethereum têm o mesmo comportamento gráfico. E se o resultado for de ambas as moedas o mesmo resultado, a gente vai ter uma alta. E a moeda que é mais arriscada tende a subir mais. Só que, novamente, isso aqui vai depender muito do futuro, tá? Não é uma recomendação de investimento. Por isso que eu tenho um Pendle na carteira. E aí, o ponto é, dentro de gráficos parecidos, você pode buscar em opções mais arriscadas. Então, você tem aqui o top 1, o Ethereum dentro dessa leitura, tá? Não pegando tudo que eu já falei no vídeo, eu acredito que você já tenha entendido. Mas nessa comparação, você tem o Ethereum e você tem a VAX. E depois você tem Pendle. Tudo isso aqui em ordem de risco, né? O Ethereum com o mesmo gráfico, tudo com o mesmo gráfico, mas o Ethereum é uma moeda maior, a VAX menor e Pendle menor ainda. Então você vai subindo a escala de risco aqui, vai arriscando cada vez mais conforme você vai descendo o ranking. Lembrando que o desfecho a gente só vai ver no futuro. Então eu vou pegar, cara, tem muitos vídeos que eu quero fazer nessa pegada, eu quero saber se você gostou desse conteúdo, se fez sentido pra você, comenta aí se você tem algum projeto que você tá de olho, e não vem ficar fazendo propaganda de projeto não, Doso, tem na carteira, vou rezar pra subir e vou comentar pra dar engajamento, porra, não, pega aí e comenta o que você já estudou, se faz sentido, vamos compartilhar uma tese pra fazer sentido da mesma forma que eu tô fazendo aqui, porque nós estamos juntos, rumo, ó, a ganhar grana. A gente tá por isso, no mercado para isso, não ficar sofrendo de graça. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.